Segundo o IBGE, 56% da população se considera negra ou parda. Esses dados do IBGE demonstram um avanço do movimento negro? Eu acho que o aumento dessa identificação em relação ao IBGE, né, que as pessoas passam a se posicionar enquanto pessoas pretas e pardas, vem muito a partir de um movimento, né, do movimento negro, dessa luta de ir às ruas, dessa afirmação da identidade cultural, de uma expansão através das redes sociais, através dos meios de comunicação. Então você vê mais pessoas negras nesses meios e, consequentemente, as pessoas vêm se manifestando, se posicionando enquanto pessoas negras, bem como movimentos na educação, debater e discutir racismo, a cultura negra. Assim as pessoas vão fortalecendo a sua identidade racial, né? Eu acho que isso também é uma resposta do Brasil, uma resposta do movimento negro em relação à sua afirmação e à sua identidade racial. Esse é um produto, né? Esse é um resultado da identificação. O movimento negro ele tem lutado bastante, principalmente nos últimos anos, pelo empoderamento da população preta, pelo reconhecimento das pessoas pretas como pretas, né? Porque existia ao longo do tempo uma negação, uma situação de envergonhamento, né? Você falar que é preto, você se identificar como preto, não era algo que era acessível a todas as pessoas. E a partir do momento em que a gente faz um trabalho de reconhecimento, de ação, de empoderamento das pessoas em relação à sua própria cultura e à sua própria raça, esse é o resultado do que acontece, né? E é muito importante as pessoas se identificarem, porque o Brasil é um país enorme, de mais de 200 milhões de pessoas, e que a gente vê que é necessário que as pessoas se identifiquem, se prontifiquem, se orgulhem da sua cor e da sua identidade. O filme A Pequena Sereia está trazendo uma Ariel negra. A Ariel, a protagonista, que é a princesa negra, ela gerou tanto racismo quanto identificação das jovens negras, das meninas negras com aquela princesa. Como é que você avalia essa situação? Sobre o filme da Ariel, né, e a sua protagonista ser uma mulher negra, ainda que uma mulher negra de tez clara, né, de pele clara, e você vê automaticamente essa resposta de algumas pessoas de forma ruim ou contrária à questão da Ariel, eu acho que deixa bem escancarado o quanto nós ainda temos que lidar com racismo, até mesmo no meio midiático, até mesmo no meio infantil, no meio de desenhos, né? Então, para a gente não é uma surpresa ter que lidar com isso, mas eu acredito que a partir da nossa movimentação e articulação dentro da sociedade, as mulheres negras vêm ocupando todos os espaços, né? A mensagem de ter uma protagonista negra, jovem, mulher, em um filme que vai ser veiculado por todo mundo, né? E ainda mais em um desenho que a gente cria representatividade para todas as crianças pretas, que por muitas vezes não tiveram esse espaço, né? Nós estamos em 2022 e ainda incomoda tanto ter uma protagonista negra em um desenho, e ainda são tão poucas que a gente precisa, sim, levantar essa pauta, ter orgulho e, principalmente, valorizar as nossas crianças que estão se sentindo representadas. Criar esse tipo de representação boa de mulheres negras, de que crianças negras podem ser o que quiserem, inclusive sereias, por que não, né? Viver um pouquinho dessa fantasia e trazer essa para as nossas crianças cada vez mais essa representatividade. Bom, a situação da Pequena Sereia não é novidade. Nós já passamos por isso, né? De ataques, principalmente racistas, de grupos de extrema direita. Há uma situação de um filme que traz como protagonista uma pessoa preta, uma personagem preta, né? Em 2018 nós tivemos o Pantera Negra, que foi um filme que teve um grande número de bilheteria, levou milhões de pessoas, emocionou milhões de pessoas, porque trazia essa questão, né, de resgate, de identidade, de orgulho da sua cor, e principalmente por causa de um protagonista preto que era um super-herói. E agora não é diferente. A Pequena Sereia é uma princesa da Disney, né, que no trailer, apenas o trailer sendo lançado, sofreu vários ataques,
Mas a partir do momento em que a gente vê uma comoção, principalmente na internet, de grupos do movimento negro, de crianças, a gente percebe a importância da representatividade para esse cenário que a gente vive como sociedade, né? Então é muito importante que as pessoas possam se identificar, que crianças negras, que meninas negras possam se identificar, se orgulhar da sua cor, se orgulhar do seu cabelo. E é daqui para frente, né? A gente precisa de mais princesas pretas, a gente precisa de mais protagonistas pretos em filmes para nos orgulhar, para trazer essa representatividade e para trazer mais orgulho para crianças, jovens e as futuras gerações. O racismo é, antes de tudo, o esforço de um crime perfeito. É o esforço ou a tentativa de sempre eleger um outro culpado. Compreendendo isso, pensar sobre o colorismo nos permite desvelar o racismo no cotidiano, esse racismo que sequer é invisível. A grosso modo, o colorismo significa pensar a discriminação dos seres humanos racializados a partir de traços fenotípicos, gradação da pigmentação da pele, textura de cabelo, formatos e tamanhos de nariz ou boca, ou seja, elementos que podem ou não determinar a leitura mais ou menos racializada de um sujeito. Elementos e bases estas que não são fixas, portanto, aquilo que é ou deixa de ser tido como racializado, negro e indígena para um, pode não ser para outro. Isso não diminui o problema, pelo contrário, o deixa ainda mais complexo. Exemplos são os povos não brancos, mas que no Brasil, pelo agenciamento de um racismo antinegro, são alçados ao lugar da brancura, os judeus e os orientais. Isso nos exige a pensar em colorismo e pensar em outros marcadores sociais da diferença, classe, gênero, escolarização, religião e outros. As teorias raciais do século XIX e XX, que ajudavam a sustentar essas concepções racistas sobre os seres humanos, legitimaram ainda mais o ideal de brancura como padrão universal do belo, do racional e de humanidade. Isso faz com que qualquer traço que escape a isso passe a habitar o inverso, o feio, o irracional e o não humano. Com isso eu quero dizer que o ideal universal de brancura é fruto da criação histórica da ideia de inferioridade de pessoas negras, criando inclusive leituras distintas a depender de que traços físicos esses sujeitos carregam, algo próximo do que já foi definido como racismo de marca em contraposição ao racismo de origem. O debate do colorismo para nós no Piauí, um estado predominantemente pardo, ou seja, negro, não preto, é de fundamental importância. Pensemos a figura do vaqueiro e do sertanejo, por exemplo. Um possui labor, mas não cor, ou seja, ele tem trabalho, função, que é o vaqueiro, cuidar do gado, mas tem a sua cor, mas não tem a sua cor identificada, ou melhor, evidenciada. O outro possui lugar, origem, o sertão, mas também parece não possuir cor, ou tem a sua cor, também não é evidenciada. Dois elementos marcantes da nossa identidade que estão atrelados a corpos que foram e são historicamente racializados, negros e indígenas, mas que são silenciados na hora de compor a identidade cultural do nosso Estado. Quero registrar com isso a complexidade de pensar o colorismo, de pensar cor no Brasil, né? Pensar cor no Brasil é extremamente complexo e traz até hoje elementos desse período da escravidão. No censo de 1976, são mencionadas 136 cores. Isso não é mero produto de confusão, é produto do racismo, que primeiro produziu imagens negativas a respeito da mestiçagem e depois produziu silêncios numa imagem que se pretendia positiva da mestiçagem dentro do mito da democracia racial. Para encerrar, a gente pode pensar, portanto, que o colorismo ele pode tanto evidenciar as artimanhas do racismo cotidiano, quanto esconder o racismo como agenciador de disputas políticas no presente. Os negros são as somas de pretos e pardos. Isso foi e é importante para a construção, a legitimação e a continuidade de políticas públicas no Brasil que pretendem acabar ou diminuir com as desigualdades fundadas na discriminação de cor. Mas esse entendimento, que é fruto da luta histórica do movimento negro, não quis esconder as distinções entre pretos e pardos. Pelo contrário, quis deixar explícito que para o racismo antinegro no Brasil, qualquer traço que possa identificar a pessoa como negro será acionado para a operação de desigualdades. Porque, como bem nos lembra Sueli Carneiro, o projeto em curso no Brasil ainda é de uma hegemonia branca.
Então, falar de colorismo no Brasil e no Piauí é também denunciar o branqueamento e o silenciamento de um passado e de uma memória da população negra. O mês da criança chegou. Você, criança, assistiu o trailer do filme A Pequena Sereia? Pois assista, tire uma foto e envie para o nosso WhatsApp. DDD 86-99991-2620. Chegamos ao final de nosso programa. Obrigada a você que está nos assistindo. Curta nossa página no YouTube e no site do Sistema Antares. Até o próximo Sob Outro Olhar. Seja livre.